E aí, pessoal, beleza? Hoje não falando sobre, eu vou estar falando sobre a cultura do cosplay no Japão e no Brasil, né? Eu vou estar abordando da onde que surgiu o termo cosplay, da onde que veio o cosplay, né? E quem são os cosplayers, que são as pessoas que produzem ou se vestem, né? Com essas roupas de anime, mangá e entre outras coisas da cultura pop, né? Eu vou também estar abordando alguns assuntos que são mais sérios relacionados à cultura do cosplay, já que muitas pessoas não conhecem o que os cosplayers, né, acabam passando em eventos, festivais, ou até mesmo quando eles se mostram, né, na internet para mostrar que eles fazem como um trabalho, né? Eu vou estar abordando tudo isso no vídeo de hoje, então espero que vocês gostem, né? Eu agradeço a duas cosplayers que deixaram eu falar sobre elas aqui no meu canal, né? A Lita e a Pink Cosplay, né? Que são duas inscritas e seguidoras lá no Instagram, então desde já eu agradeço. Então espero que gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje eu vou estar falando sobre a cultura do cosplay no Japão e no Brasil, né? Para começar, o cosplay, eu acho que muitos pensam que é japonês, né? De origem japonesa. Mas na verdade, pessoal, o cosplay, ele surgiu nos Estados Unidos, né? Ele surgiu nos anos 30, basicamente com os eventos de ficção científica, assim, sabe? Tipo, evento de Star Wars, Star Trek, né? Onde as pessoas se vestiam, né, como seus personagens favoritos da série só para você mostrar, né, que você é fã. E muitos vão para esses festivais para eventos, festivais, mas enfim, como queiram chamar, né? Mas para debater sobre a série, falar sobre personagem, falar sobre tal episódio, né? E basicamente o cosplay, né, o termo surgiu no Japão, né? E foi nos anos de 1984, né, pelo Nobuyuki Takahashi, né? Onde ele popularizou o termo cosplay, né? E basicamente anos mais tarde o cosplay foi ficando famoso no Japão. Só que no caso do Japão, ele acabou sendo mais famoso por questão de anime, de mangá, de personagens de jogos, né? Hoje em dia, no Japão, ele é meio que, digamos, não só temas de anime ou mangá ou jogos, né? Os japoneses também fazem outros tipos de cosplay que envolvam, né, a cultura pop americana, né, no caso. Então, assim, hoje em dia tá mais ocidentalizado, né, o termo cosplay, já que o cosplay em si surgiu nos Estados Unidos, né? E bom, eu acho que dificilmente vocês não sabem o nome, né, de quem cria os cosplay, né, que são os cosplayers, né? E basicamente os cosplayers, eles não só criam a própria roupa, né? Às vezes pode ser que a pessoa crie mesmo do zero, né? Como pode ser que ela peça para uma outra pessoa criar para ela, né? E os cosplayers, né? Eles não só são pessoas normais, né? Mas quando se vestem, né, daquele personagem que ele ou ela gosta, né? Ela meio que encarna o personagem, ou seja, incorpora, né? Mas isso é só para tirar foto, para fazer pose, né? E falar as falas do personagem, né? Mas ainda assim é uma pessoa normal, né? E dito isso, pessoal, eu vou estar falando um assunto muito sério que acontece, né, com os cosplayers, né, que muitas das vezes passam por situações um pouco, digamos, ruins, né, em eventos, em festivais, né, onde tem esses competições de cosplay, né, para ver quem fez o melhor cosplay, quem consegue se parecer mais fisicamente e pessoalmente, né, caracteristicamente, no caso, com um personagem.
E bom, pessoal, vamos falar agora de preconceito, né? Se eu não falar de preconceito, não é o meu canal, né? Mas enfim, vou falar sobre o preconceito do cosplay aqui no Brasil, né? Não sei se em outros lugares do mundo as pessoas veem com mau olhar, mas aqui no Brasil, né? Principalmente aqui, as pessoas não têm bons olhos, né? Não veem, no caso, com os bons olhos quem se veste de personagem, né? Hoje em dia as pessoas estão muito críticas, né? No sentido que é errado tal coisa, é errado você ser você mesmo, né? É errado tudo, né? Muitas pessoas julgam as pessoas que, os cosplayers, no caso, como sendo algo infantil ou até mesmo um pedófilo, para falar a verdade, né? Até porque muitos adultos, digamos assim, né? Muitos jovens adultos acabam se vestindo de personagens, digamos, adolescentes, às vezes criança, né? E isso é meio que mal visto aqui no Brasil, né? E fora que aqui no Brasil, né, as pessoas não são muito chegadas na cultura japonesa, né? Muitos incriminalizam a cultura japonesa como sendo errada, muitas das vezes acabam endemonizando, né, a cultura japonesa, assim como eu já fiz um vídeo, pessoal, aqui explicando sobre esse assunto no canal, né? E infelizmente é muito comum isso acontecer. Minha opinião sobre esse assunto, pessoal, eu acho que tem muito a ver, né, com a criminalização e a endemonização da cultura japonesa aqui no Brasil, né? Eu acho que tudo que vem do Japão para cá, as pessoas meio que distorcem, falam mentiras, muitas não pesquisam e acabam só criando mais coisas falsas sobre a cultura, né? Então, muitos veem os cosplays dessa forma, né? Uma forma que quer demonstrar que os japoneses são pedófilos, que muitas das vezes você está incitando as pessoas a se transvestirem, né? E isso é bem comum aqui no Brasil, porque o Brasil é um dos países mais transfóbicos, que eu acho que é essa forma, que não gostam de pessoas que usam roupa ao contrário, né? O homem não pode vestir roupa de mulher aqui no Brasil, ou a mulher não pode vestir roupa do homem, né? E isso, infelizmente, é muito mal visto aqui no Brasil, né? E principalmente quando se trata do cosplay, que você está encarnando um personagem, né? Às vezes parece que uma mulher não pode gostar de se vestir como um personagem menino aqui no Brasil, ou vice-versa, porque isso você está incitando a transfobia, né? E a homofobia, no caso, também. Então, assim, eu acho que é muito triste quando eu vejo essa situação, porque às vezes o cosplay é julgado nesse sentido, por causa que ele está se vestindo como uma pessoa que não é ele e está incitando certos tipos de coisa que na verdade não tem nada a ver. E bom, pessoal, como eu falei, aqui no Brasil, infelizmente, né, algumas coisas devido à cultura japonesa aqui no Brasil não são muito bem vistas, né? E principalmente porque o Brasil é um país conservador, né? Infelizmente, é, quando você é de uma cultura, você não pode ser ou não pode mostrar que você é daquela cultura ou que você gosta de uma cultura diferente da sua, porque isso é meio que endemonizado na cultura brasileira, né? Que é no caso dos cosplay, né? E, mas é muito triste, né, de ver que por causa disso, muitas pessoas julgam, né, quem gosta dessa arte, né, cosplay não é algo ruim, né, não é algo que você está querendo mostrar que você tem que se transvestir, né, mas sim, cosplay é uma arte, né, é uma arte que você demonstra amor pelo personagem que você gosta, né, e que às vezes você gosta e também você associa, né, algumas coisas que o personagem faz com você mesmo, né? Então, assim, cosplay não é, tipo, qualquer coisa, né? Cosplay
é uma forma de você mostrar arte, né? Principalmente a cultura japonesa, né? E isso não estou falando só da cultura japonesa, mas você também se vestir com outros tipos de personagem que não sejam da cultura japonesa, né? Tipo Homem-Aranha, Mulher Maravilha, entre outras personagens que não são da cultura japonesa, mas sim da cultura pop americana. E uma coisa que eu percebo, pessoal, é que aqui no Brasil existem muitos cosplayers muito dedicados a isso, né? Dedicado a se vestir, tentar se parecer ao máximo com os personagens, né? E dá pra ver que ser cosplayer aqui no Brasil é muito difícil, até porque aqui tudo no Brasil é caro, né? E eu vou citar duas cosplayers, né? No caso que eu já falei no começo do vídeo, mas é a Alita Hawk, né, que ela faz muitos cosplayers de animes, de jogos, tipo League of Legends, mas também ela faz de diversos animes famosos, né? E a Pink Cosplay, que também faz de diversos personagens, mas também faz de animes, né? Essas duas cosplayers, né, são brasileiras e quando eu vejo o conteúdo delas, né, porque elas me seguem, eu sigo elas de volta, então eu agradeço, né? Caso você queira conhecer, né, o mundo do cosplay, recomendo tanto a Alita quanto a Pink Cosplay, né? As duas têm conteúdos um pouco diferentes, né? Uma faz mais trends, coisas do tipo, e a outra mostra os cosplays, né? Que são bonitos também, né? Então, assim, vocês vão ver que cada uma tem um jeito de apresentar o seu conteúdo para as pessoas, né? E eu acho isso muito legal porque cada cosplayer, né, faz algo diferente, né, no seu conteúdo. Então, eu recomendo muito. Vou estar deixando na tela para vocês o perfil, né, de ambas para vocês seguirem, né? Lembrando, pessoal, que caso você queira conhecer tanto a Lita quanto a Pink Cosplay, sejam educados e não sejam pessoas, né, assim, sem educação, porque vai ser um outro ponto que eu vou estar falando agora no vídeo. E bom, pessoal, a próxima coisa que eu quero falar aqui para vocês é um tema um pouco mais pesado. Então, assim, mas tenho que falar, né, sobre isso, mas eu vou falar sobre assédio, né? Infelizmente, aqui no Brasil, eu sei que no resto do mundo, onde tem eventos, acontece esse tipo de coisa, né? Mas como o foco é Brasil e Japão, eu vou falar sobre o Brasil, né? Infelizmente, eu vejo que as cosplayers, né, principalmente quando é mulher, né? Então quer dizer que o homem não sofra assédio também, mas principalmente as mulheres que sofrem o assédio, no sentido de que muitas das vezes o homem acaba extrapolando, né, achando que só porque ela está encarnada como a personagem que ele gosta, ele pode fazer o que quiser, né? Isso também com relação ao homem, né? Às vezes ele tá vestido de algum personagem que a garota gosta e muitas das vezes a garota também acaba exagerando, né? Em algumas falas, alguns toques, né? Infelizmente, isso não é falado, né? E os cosplayers não falam muito sobre, eu acho que devido ao medo, né? Porque eu acho que quem passa por assédio sabe que às vezes o assediador acaba sendo um pouco violento, né? E infelizmente isso é muito comum aqui no Brasil, né? Isso não é só com pessoas que fazem cosplay, mas até como eu sempre falo aqui no meu canal, até com a cultura oriental, né? Isso acontece muito, principalmente se você é um homem asiático, né? Vem pessoa te assediar, né? Eu mesmo já falei várias vezes que já aconteceu comigo, né? Quanto de homem quanto de mulher, né? Aí eu não sei se eu posso ficar contente com isso, mas enfim, quem sofre assédio geralmente
um incômodo, né? Porque você não sabe como reagir na hora, né? E isso, infelizmente, acaba sendo um ponto onde não é falado sobre os cosplayers, né? Eu vi até um tempo atrás, né? Pelo menos as cosplayers que me seguem, sobre uma trend que elas fazem, né? Que eu vou estar falando agora. E bom, pessoal, essa trend que eu vi um tempo atrás, né? É sobre, infelizmente, sobre assédio, né? Onde as cosplayers, né? As mulheres, eu já vi homem também fazendo, mas eu vi mais garota fazendo do que um garoto, né? Mas essa trend que eu vi no Instagram, basicamente a pessoa posta uma foto dela com algum tipo de cosplay, né? E do lado geralmente tem uma lista, né? Essa lista apresenta o nome do cosplayer, né? O nome real, apresenta basicamente a idade, coisa básica, né? Assim, da pessoa, mas tem uma lista eles deixam claro, né? Que você pode tirar foto, você pode conversar com um cosplayer, mas sendo ele um personagem que ele tá vestido, né? Que até aí tudo bem, você não pode perguntar o nome verdadeiro, né? A não ser que o cosplayer queira falar, né? Você não pode, na hora da foto, tocar em partes do corpo não aceitáveis, né? Digamos assim, sem consentimento do cosplayer, né? Fora outras coisas que você também não é legal, porque é como se fosse algo ruim, né? E realmente é algo ruim, né? Eu vejo que essa trend foi uns tempos atrás, e isso foi na época que eu já estava querendo fazer um vídeo falando sobre o mundo do cosplay, né? A cultura do cosplay, só que vem outros assuntos e acabei deixando o assunto de lado, né? Então eu tô fazendo esse vídeo agora, mas nessa época, quando eu vi, né, eu fiquei pensando o quanto os cosplayers, né, sofrem com relação às pessoas, né, quererem tirar foto ou querer, sei lá, gravar um vídeo, né, e eu percebo que isso é muito bom, ao mesmo tempo ruim, porque você não sabe com quem você vai lidar, né, as próximas vezes, porque pode ser tanto uma pessoa normal quanto uma pessoa perturbada da cabeça e querer te assediar, né. Infelizmente, eu acho que isso é triste, né? É inaceitável que isso aconteça em eventos, né? Mas como eu sempre falo, tem gente doida para tudo, né? Então, assim, tem gente doida em qualquer lugar também. Então, infelizmente, não dá para saber quem é doido e quem não é doido, né? E bom, pessoal, eu vou dar uma hipótese, né, do porquê acontece esse tipo de coisa, né? Esse assédio com quem faz cosplay. E basicamente, pessoal, eu meio que já falei isso em outro vídeo, né, no qual eu falo sobre ser um youtuber, ser um influencer, ser um trabalho ou não, né? Lá eu falo que muitas das vezes não é encarado como um trabalho devido a outras pessoas que também fazem um conteúdo, só que fazem um conteúdo mais pejorativo, mais sexualizando, né? E com a cultura do cosplay não é diferente, né? Eu acho que devido a esses cosplayers, né, que se dizem cosplayers, que acabam meio que sexualizando, né, com o personagem, mostrando mais do que deveria, né? Eu acho que isso, infelizmente, acaba influenciando no cosplayer normal, né? Nas pessoas que não querem se sexualizar, né? E eu acho que devido a esse tipo de pessoa, de cosplayer, acaba meio que causando essa coisa do assédio, né? Fora que, como eu falei, tem gente doida pra tudo, então assim, tem gente pervertida pra tudo, não é só porque é Japão que acontece isso. Aqui no Brasil também acontece e acontece pra caramba, pra falar a verdade, né? Não só com quem não, com quem no caso usa o cosplay, com quem não usa cosplay também acontece o assédio, né? Infelizmente, mas como eu falei, né?
Eu acho que é devido a algumas pessoas que às vezes tal coisa não é bem vista aqui no Brasil, né? Como eu falei, eu dei um exemplo sobre ser youtuber, influencer e também o cosplayer, né? Você pode ser um cosplayer que quer mostrar sua paixão pelo cosplay, mas você também pode ser um cosplayer que se sexualiza, vende seu corpo, né? E que infelizmente acaba influenciando no jeito que as pessoas veem, né? O trabalho de ser cosplay, né? E é triste também. E bom, pessoal, agora vamos para os questionamentos, né? Alguns questionamentos eu já meio que respondi porque já me perguntaram. Eu não sei se eu posso falar felizmente ou infelizmente, mas enfim. Primeiro questionamento que eu acho que muitos de vocês têm dúvida ainda é se os japoneses usam cosplay todo dia, né? É uma pergunta besta, mas tem gente que faz, né? E a resposta é óbvia, não, né? E quando você vai para o Japão, não é porque é o Japão que é o país dos cosplay que você vai encontrar todo mundo usando cosplay, né? Raras as exceções onde tem meio de café, que inclusive é um assunto que eu quero falar em algum vídeo, né? É sobre o meio de café, que aqui no Brasil, acho que foi aqui em São Paulo, aliás, surgiu um meio de café, né? E eu vou estar falando nos próximos vídeos sobre esse tema, né? Mas tirando isso, né, voltando ao assunto, você não vai ver outros japoneses usando cosplay, né? Então, assim, é mais comum nesses lugares temáticos, mas fora isso, você não vê é, as pessoas usando cosplay, né? A não ser em eventos, há uma Comic Con da vida ou coisas do tipo, mas cosplay realmente você não vai encontrar as pessoas usando no Japão, né? O segundo questionamento é se cosplay tem que ser visto como fetiche, né? E bom, pessoal, para falar a verdade, eu vejo que muitas pessoas têm fetiche nos personagens, né? Como eu falei, é meio doentio isso, mas cada um tem o seu gosto, mas eu não acho que você tem que usar o cosplayer, né, como um fetiche, até porque, como eu falei, o cosplayer, né, por trás do cosplay existe uma pessoa que tem sentimentos, existe uma pessoa que também tem seus direitos, né, como ser humano. Eu acho que você encarar um cosplayer como sendo algo para fetiche, eu acho isso errado e até um pouco nojento, né? Infelizmente, como eu falei, existem cosplayers normais e existem cosplayers mais de 18, digamos assim, né? Só que é triste quando uma coisa interfere na outra, né? E como eu falei, muitas pessoas veem isso como fetiche, não sei por quê, mas quando eu vejo, é uma coisa nojenta, assim, sabe? Porque às vezes você pode estar querendo cometer alguns delitos, assim, dependendo da idade dos personagens, né? Que a pessoa tá de cosplay, né? Então, assim, é nojento. E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é que o cosplay deve ser visto como arte, né? A arte de você se transformar em um personagem fictício, né? Não algo para você vender o seu corpo, sexualizar o personagem, porque muitas das vezes, como eu falei, a pessoa sexualiza um personagem e ela mesma e acaba vendendo o corpo, né? O que eu acho muito errado sobre isso, mas cada um é cada um, né? Eu entendo que às vezes é por questão de dinheiro, mas nada te impede de você arranjar um emprego normal, né? Mas nada contra, mas enfim, eu acho que cada cosplayer, né, tem o seu jeito de caracterizar o personagem, né? Até porque cada um vai fazer uma coisa diferente, né? Vai ter um estilo diferente e dependendo da pessoa, né? Se ela for mais bem de vida, ela vai contratar uma pessoa profissional que faz o design profissional do cosplay, né? Mas tem gente que não tem muito dinheiro, né? E acaba tendo que fazer o seu próprio cosplay do zero, né? Essas pessoas que fazem do zero, eu fico impressionado, porque muitas das vezes, com pouco dinheiro, né?
acabam fazendo um cosplay tipo nível profissional, né? Então assim, eu fico impressionado, né, com essas pessoas que ralam, porque fazer cosplay você tem que não só dedicar seu tempo, mas também como dedicar o seu dinheiro, né, que você trabalha e você tem que juntar, porque como eu falei, é caro você ser cosplayer aqui no Brasil, não sei nos outros países, mas infelizmente aqui no Brasil tudo é caro, né? E outra coisa que eu quero falar, pessoal, é que peço que vocês respeitem, né, os cosplayers, porque por mais que você goste de um personagem, né, e você tenha algum tipo de fetiche com um personagem, eu acho que você tem que se lembrar que por trás do personagem existe uma pessoa real, e que ela tem sentimentos e que provavelmente ela não vai gostar do jeito que você está abordando ela, né? Sempre na hora que vocês estiverem em algum evento ou coisas do tipo onde existem pessoas de cosplay, pergunte, né, antes de se pode tirar foto, se pode chamar pelo nome da pessoa, ou se autoriza, né, dar um abraço na hora de tirar foto, ou sei lá, dar um beijo na bochecha, né? Porque dependendo da forma que você abordar, é assédio e assédio é crime, beleza? E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe a opinião de vocês nos comentários. Lembrando que com respeito à educação sempre, né? Eu quero agradecer a Lita por estar deixando, né, eu falar sobre o trabalho dela e mostrar um pouco do trabalho dela, né, aqui no meu canal. Agradecer a Pink Cosplay que também deixou eu falar sobre o trabalho dela. Então espero que vocês possam seguir ambas, né? Lembrando que com respeito à educação sempre. E como eu falei, deixe nos comentários, né, com respeito à educação a sua opinião, e deixe também se você já sabia, né, do mundo do cosplay, se vocês já sabiam desses perrengues que as cosplayers e os cosplayers, né, acabam passando, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Achei até o final e até o próximo vídeo. Valeu, falou!